A violência contra a mulher em Santa Catarina. 6 em cada 10 vítimas não denunciam o agressor à polícia. Operação no Alto Vale. Trabalhadores em condição análoga à escravidão são resgatados em Ituporanga. Investimentos na infância e adolescência. Governo do estado lança o maior edital da história para o fundo que ampara o setor. A inflação em Florianópolis. Indicador da ESAG e UDESC, índice do custo de vida fecha novembro em alta na capital catarinense. Uma tradição natalina em Nova Trento. Cidade promove o Caminho dos Presépios, com mais de 52 presépios feitos por toda a comunidade para a visitação por turistas. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa nesta segunda-feira com dados preocupantes de um levantamento inédito no país. 6 em cada 10 mulheres vítimas de violência não fazem o registro policial. Os dados fazem parte do Mapa Nacional da Violência de Gênero. E você confere agora os detalhes na reportagem do Ronaldo Penido. É um tipo de crime que não faz distinções. Mulheres de todas as idades, raças ou classes sociais podem ser vítimas de um agressor. Esta jovem, que está grávida e não quis ser identificada, foi vítima de inúmeras agressões do ex-companheiro. Em local seguro, ela falou sobre o ciclo de violência vivido. Agrediu várias vezes, em discussões, situações desconfortáveis. Então houve bastante agressões no nosso relacionamento, tanto verbal como agressão física. Um levantamento inédito sobre o mapa da violência de gênero no Brasil mostrou que 30% das mulheres entrevistadas já sofreram algum tipo de violência. O levantamento aponta para uma subnotificação no número de casos de violência doméstica no Brasil. 6 em cada 10 vítimas não denunciam os agressores à polícia por medo ou por dependência econômica. A maioria das vítimas só resolve procurar ajuda quando a situação chega aos extremos, quando a violência atinge também os filhos. Ele me agrediu várias vezes e eu demorei para ter coragem de sair da situação, principalmente por causa das ameaças, não só contra a minha vida, mas contra os meus familiares. A gente começou a discutir. E ele me empurrou e me deu um soco na frente do meu filho. Ele me encurralou no quarto. O meu filho entrou na frente dele com as mãos levantadas para cima. E ele deu um outro chute no meu filho, que foi onde ele bateu a cabeça na cama. E ficou sentadinho com falta de ar, não conseguia respirar. Em Florianópolis, as vítimas recebem acolhimento em um local seguro, onde recebem todo o apoio necessário para recomeçar. A casa conta com 40 vagas para mulheres nesta condição. Podem também procurar os CRAS, que nós temos 10 em Florianópolis, procurar ajuda, ser atendida e orientada para que a gente possa auxiliar ela nessa tomada de decisão, nesse suporte e apoio. E aí nós temos os serviços de acolhimento, caso necessário ela precise de uma casa para poder ser acolhida, entre outros encaminhamentos aí que se façam necessários. A violência contra a mulher é um crime que deve ser combatido. Em abril deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que obriga todas as delegacias da mulher a funcionar 24 horas para prestar acolhimento às vítimas. A Polícia de Santa Catarina também oferece uma rede de apoio para as mulheres vítimas de violência. A Polícia Civil vem nesse ano de 2023 expandindo as salas lilás, que são núcleos de atendimento de mulheres nas delegacias onde não há uma unidade especializada. Então, o que a gente tem feito? Expandindo o atendimento para diminuir a subnotificação. Nós estamos no início de dezembro e o número de registro de ocorrência de crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, por exemplo, já é maior do que o do ano de 2022. A Polícia Federal de Roraima cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão em Itapema, litoral norte do estado, como parte da Operação Disco de Ouro. A ação investiga um esquema de financiamento e logística ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Além de Itapema, foram cumpridos 2 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão em Boa Vista e Mucajaí, em Roraima, nas cidades paulistas de São Paulo e Santos, e também em Santarém, no Pará, e em Uberlândia, Minas Gerais.
A justiça ainda sequestrou mais de 130 milhões de reais dos suspeitos. A operação foi um desdobramento de uma ação do ano passado, quando 22 toneladas de cassiterita, extraídas da terra indígena Yanomami, foram localizadas depositadas em uma das empresas investigadas, para posterior remessa ao exterior. O esquema contava com um empresário do ramo musical de expressão nacional, que seria um dos responsáveis pelo núcleo financeiro dos crimes, e também envolveu o cantor Alexandre Pires, que teria recebido mais de R$1 milhão de uma mineradora investigada. Uma das buscas foi cumprida em um cruzeiro do cantor em Santos, litoral paulista. Em Ituporanga, no Alto Vale, 17 trabalhadores em condição análoga à escravidão foram resgatados entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. O saldo da ação foi divulgado neste fim de semana. Entre as vítimas estão um idoso e um adolescente. Todos vieram do Paraná e trabalhavam na colheita de cebolas em uma propriedade rural no interior da cidade. Nenhum deles tinha carteira de trabalho assinada. Os trabalhadores ficavam em um sótão improvisado no barracão e em uma casa superlotada. Colchões eram apoiados em tijolos e caixas de cebola. A água para beber não era de qualidade. Após o resgate, os trabalhadores receberam R$88 mil em verbas salariais e rescisórias. Todos vão ter direito ao seguro-desemprego por 3 meses. Também neste fim de semana, um segurança de um centro de educação infantil de Curitibanos, no Planalto Serrano, evitou que um homem armado com uma faca invadisse o local. Professores e alunos participavam de uma festa na unidade. As câmeras registraram o momento. Primeiro, o segurança abre o portão para um homem e o acompanha para dentro do Centro de Educação Infantil São José. Em seguida, o homem se aproxima rapidamente. Nas imagens, é possível ver que ele estava com uma faca. O segurança, que estava na porta atento à movimentação, sacou a arma e impediu que o homem entrasse no local. Com a ação do segurança, o homem fugiu. As unidades escolares da Rede Pública Municipal de Curitibanos contam com seguranças armados, desde o massacre que ocorreu na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau. Em Brusque, um vereador foi preso nesta sexta-feira por suspeita de cobrar parte do salário de um assessor para que ele ocupasse a vaga do parlamentar de forma temporária. A prisão foi feita pelo GAECO. Josimar dos Santos, do Democracia Cristã, passou por audiência de custódia e foi solto mediante pagamento de fiança de R$ 39.600. A Justiça impôs ao parlamentar medidas cautelares, como a suspensão do mandato de vereador, a proibição de acesso à Câmara Municipal de Brusque, de manter contato com outros parlamentares e suplentes e também monitoramento eletrônico. A denúncia que levou à ação foi feita pelo próprio assessor de Josimar. O parlamentar foi preso no momento em que recebia parte dos valores. A Câmara de Brusque analisa uma possível cassação do parlamentar. E a Polícia Civil concluiu oficialmente o inquérito que investigava a morte do turista austríaco Michael Lichtnegger, de 40 anos de idade. As investigações apontaram que a causa da morte foi natural. Michael Lichtnegger fazia uma viagem pela América do Sul e havia sido visto pela última vez no dia 19 de outubro na Praia da Joaquina, na capital. Ele possuía viagem marcada para São Paulo, com desembarque previsto para 21 de outubro. Depois do desaparecimento, a Polícia Civil quebrou o sigilo de dados do turista, enquanto eram feitas buscas por terra, água e ar. Foram analisados depoimentos de testemunhas, identificação de trajetos e imagens de câmeras de segurança. 10 dias após o desaparecimento, o corpo do turista foi encontrado nas Ilhas Moleques do Sul, também na capital, em avançada decomposição. Para a polícia, a morte foi acidental por afogamento. As investigações não apontaram indícios de violência ou grave ameaça. O inquérito vai ser remetido ao Ministério Público, que vai pedir o arquivamento do caso. O Corpo de Bombeiros passou cerca de 30 horas consecutivas no combate a um incêndio na Serra do Tabuleiro, aqui na Grande Florianópolis, neste fim de semana. O fogo foi extinto por volta das 6 horas da tarde deste domingo. O sobrevoo com drones nas áreas afetadas confirmou. Os focos de fogo no Maciambu, região da Serra do Tabuleiro em Palhoça, foram completamente extintos ontem no fim da tarde. As equipes do Corpo de Bombeiros de Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz e Florianópolis, além da Polícia Militar Ambiental e do helicóptero Águia, trabalharam desde as 2h30 da tarde de sábado no combate ao incêndio. A região era de difícil acesso por se tratar de uma área de banhado, com vegetação na altura da cintura. Foram cerca de 30 horas de muito trabalho para conseguir apagar as chamas e dar fim aos focos de incêndio. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, estima-se que uma área de aproximadamente 150 hectares tenha sido afetada.
Os impactos também comprometem a vegetação de restinga, animais de diversas espécies que habitam ali, como jabutis, cachorro e gato do mato, anta, cobras, lagartos e diversas outras espécies de aves. As causas do incêndio ainda serão investigadas e o Corpo de Bombeiros alerta: provocar incêndio em mata ou floresta é crime. E a seguir, inflação na capital catarinense registra alta em novembro. Daqui a pouco, os dados completos. E veja também, o governo do estado lança o maior edital da história para o Fundo da Infância e da Adolescência. Os detalhes já no próximo bloco. Eu volto em instantes. De volta com o Band Cidade, o governo do estado lançou o maior edital da história do Fundo da Infância e da Adolescência. Por meio dele, é possível destinar recursos para investimentos em organizações não governamentais. O valor total do edital é de R$20 milhões, 4 vezes maior do que o lançado em 2021. Desse total, 20 milhões vão para projetos de organizações da sociedade civil e 2 milhões para projetos inovadores voltados para a primeira infância. Entidades da sociedade civil de todo o estado já podem cadastrar projetos no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cabe ao Conselho a análise e a deliberação sobre estes projetos. Este edital de agora, o Conselho aprovou 22 milhões. São 22 milhões que vão ser colocados para a entidade da sociedade civil de todo o estado de Santa Catarina estar cadastrando projetos junto ao Conselho, onde o Conselho vai analisar e vai deliberar esses recursos para fazer todos os projetos na linha da criança e do adolescente do nosso estado. O edital vai possibilitar que dezenas de entidades promovam projetos para a infância e adolescência em áreas como educação, saúde, cultura, esporte e proteção social. O terceiro setor tem sido determinante nas soluções de grandes problemas que a sociedade tem. Porque eles estão próximos das pessoas, eles estão comprometidos com o resultado. O assunto agora é a economia. A inflação medida pela ESAG-UDESC na capital do estado avançou em novembro na comparação com o mês de outubro. Os dados estão aqui no nosso telão, vamos conferir. Olha só, no mês de novembro, na comparação com outubro, a inflação aumentou 0,37%. Foi um aumento de 0,07 ponto percentual frente ao indicador de outubro. Só que na comparação com novembro do ano passado, teve queda, 0,16 ponto percentual. No acumulado do ano, janeiro a novembro, alta de 4,92% na inflação aqui na capital. E nos últimos 12 meses até novembro, alta acumulada de 5,49%. Dos 9 setores pesquisados, 6 tiveram alta e 3 ficaram estáveis. As maiores altas foram em artigos de residência, 1,45%, e também na área de saúde, 1,23%. Esses dois itens, saúde é o quarto que mais pesa no indicador da ESAG-UDESC, vale a pena ressaltar. Vestuário aumentou 0,65%. Os dois que mais pesam na composição do índice, alimentação e transportes, a alimentação alta de 0,36%, puxada especialmente por legumes como cebola e batata inglesa, e transportes, uma leve alta aí de 0,08%, e aí o que mais pesa são os combustíveis, que subiram 0,31%. Esse índice, o do custo de vida, é calculado mensalmente pela ESAG-UDESC e reflete a variação dos preços de 297 itens, que incidem sobre o orçamento de famílias da capital catarinense com renda entre 1 e 40 salários mínimos. A metodologia aplicada para fazer o índice é a mesma que o IBGE utiliza para o cálculo do IPCA, que é considerado a inflação oficial do país. Ainda na economia, o endividamento das famílias em novembro registrou em novembro, a quinta queda consecutiva. Mesmo assim, 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, 76,6% das famílias brasileiras estão endividadas. O percentual de novembro representa uma queda de 0,6% frente ao mês anterior. Para a Confederação Nacional do Comércio, a queda está relacionada com a melhora nas condições econômicas do país. A pesquisa inclui dívidas a vencer com cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações do carro e da casa. No que diz respeito à inadimplência, o estudo apontou o índice de 29%, queda de 0,7 ponto percentual frente ao indicador de outubro. É o menor patamar desde junho de 2022.
Para reduzir o número de inadimplentes, a Serasa anunciou a segunda etapa do feirão Serasa Limpa Nome, uma boa chance para catarinenses quitarem as dívidas. De acordo com a Serasa, em Santa Catarina, a primeira etapa teve 124.779 negociações firmadas, que somaram 377 milhões de reais em descontos. Por isso, a empresa decidiu abrir a segunda fase, com novas ofertas de dívidas para quem não conseguiu negociar em novembro. Nesta segunda fase, o atendimento vai ser online e nas agências dos Correios. Mais de 3,5 milhões de catarinenses podem ter a chance de negociar dívidas por pagamentos de até R$ 100 em dezembro. Quase 600 empresas oferecem descontos de até 99%. Se o devedor optar pelo pagamento via Pix, pode ter o nome limpo na hora. Para conferir as ofertas disponíveis e fazer a negociação, é só acessar o site da Serasa, em serasa.com.br, ou baixar o aplicativo da Serasa nas lojas virtuais. Mudando de assunto, neste fim de semana, um tornado atingiu a cidade de Praia Grande, no extremo sul do estado. Nas imagens, é possível ver o estrago causado pela passagem do fenômeno. Uma casa foi totalmente destruída e o morador teve ferimentos leves. Além disso, 6 pessoas ficaram desalojadas e foram encaminhadas para casas de parentes. Famílias enfrentaram falta de energia elétrica e a interrupção do acesso à internet. Esse foi o 4º fenômeno natural com prejuízos que Praia Grande enfrenta somente neste ano. O fim de semana foi marcado por forte chuva em Imbuia, no Alto Vale. A enxurrada transformou ruas em rios e provocou uma série de estragos. As fortes chuvas que atingiram o município de Imbuia, no Alto Vale do Itajaí, provocaram uma enxurrada e causaram danos aos comércios e residências da cidade de pouco mais de 6 mil habitantes. Pontes foram destruídas, bueiros cederam e importantes ruas foram alagadas na região. Segundo a Prefeitura de Imbuia, os acumulados de chuva chegaram a 130 milímetros em algumas comunidades. Os principais estragos aconteceram nos comércios, de acordo com o levantamento prévio da Prefeitura. Não há, até o momento, o número oficial dos danos e prejuízos. A região central da cidade ficou completamente alagada, com espaços públicos como a Praça da Raiz e as ruas 25 de Novembro e Horácio Machado embaixo d'água. Segundo a Prefeitura de Imbuia, equipes da Secretaria de Obras começaram a limpeza das vias assim que a chuva parou. E áreas de baixa pressão seguem em atuação no estado e vão influenciar o tempo nesta terça-feira em Santa Catarina. O dia vai ser instável, com predomínio de nuvens, até com algumas aberturas de sol, mas com chuva a qualquer hora do dia. Essa condição ocorre principalmente entre a Serra e o litoral catarinense e à tarde chega ao oeste do estado. E aí lá no oeste e no extremo oeste também tem previsão de temporais localizados à tarde. As temperaturas vão ficar amenas no estado devido à cobertura de nuvens. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 20. Em Blumenau, 19 graus de mínima e 21 de máxima. Viramos a tela. Criciúma, mínima de 18 e máxima de 20 graus. Em Lages, a mínima vai ser de 11 e a máxima de 20. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 27 graus. A seguir, avanço da dengue na capital do estado leva a Vigilância Sanitária Municipal a intensificar as visitas às casas em bairros da cidade. Os detalhes logo após o intervalo. Já voltamos. De volta com o Band Cidade para falar da dengue, com mais de 20 mil casos e em regiões com situação mais complicada. Equipes da Vigilância Sanitária de Florianópolis têm visitado casas em toda a cidade para identificar possíveis focos do mosquito. Durante este fim de semana, a comunidade se reuniu na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, para a montagem dos presépios. No próximo dia 8, ocorre a abertura oficial, a partir das 7 da noite. Depois, a exposição segue até o dia 6 de janeiro, dia de Reis. O caminho dos presépios remonta a uma tradição de séculos dos primeiros colonizadores italianos e que passou de geração para geração em Nova Trento. Todos os anos, famílias chegam a abrir as casas para os visitantes conferirem de perto esta tradição. Ao todo, 52 presépios vão ser confeccionados. Desse total, 25 vão representar cada comunidade do município e os demais vão estar expostos nas residências. O evento já é considerado inédito no estado.
A visitação nas casas vai ocorrer às terças, quintas e sábados, sempre das 7 da noite às 10 horas. Vale a pena conferir. Bom, você conferiu aí, claro, você não falamos de dengue, falamos sim do Caminho dos Presépios, que encanta todo mundo lá em Nova Trento, aqui na região metropolitana, e vai reunir toda a comunidade em uma verdadeira tradição natalina de origem italiana, não é? Agora sim você acompanha a reportagem sobre a situação da dengue aqui em Florianópolis com a Gabriela Mariotto. Confira. Mesmo conhecendo bem os pontos do quintal que podem apresentar risco, Dona Rosa aprendeu mais com a visita da Secretaria de Saúde de Florianópolis. Somos uns quantos aqui trabalhando, toda a família, a gente sempre controlando e mesmo assim escapa alguma coisa. Inclusive o pauzinho esse de colocar o guarda-sol, aí como está na intempérie, tinha um pouquinho de água, né? Graças a Deus não tem nada. Em outra casa, na mesma rua, as equipes encontraram larvas de mosquito. Para confirmar se são do vetor da dengue, a amostra será encaminhada ao Centro de Zoonoses. O andar térreo desta obra abandonada em Canasvieiras já se tornou um criadouro a céu aberto do mosquito da dengue. Os moradores aqui do bairro vêm denunciando a situação há anos. Aqui em Canasvieiras, só em 2023 já foram registrados mais de 500 casos de dengue. Em toda Florianópolis, esse número ultrapassa os 21 mil. E com a chegada da temporada de verão, a situação se torna cada vez mais preocupante e os cuidados precisam ser redobrados. Com esse período chuvoso que já está e promete, as previsões mostram que a gente vai ter essa constante de chuva e temperatura alta, faz com que a gente ainda tenha mais mosquitos se proliferando e aí, com isso, transmitindo a doença. Com o decreto de situação de emergência por conta da alta nos casos de dengue, as equipes da Secretaria de Saúde estão fiscalizando os bairros da capital. Como o ciclo do mosquito ele é de 5 a 10 dias, se eu tirar da minha semana 5 minutos, já vai ser o suficiente para eu não deixar o mosquito estar se proliferando lá na minha casa. Para receber as atualizações sobre a dengue em Florianópolis, os moradores podem enviar uma mensagem e salvar o contato do Centro de Controle de Zoonoses, 48 99647 1778. 7h17, você confere agora imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. Chuva fraca neste momento aqui na cidade, 23 graus de temperatura. Em destaque para você as pontes que fazem ligação entre a ilha e o continente com tráfego tranquilo, pelo menos na ponte. Mas quem chega à Via Expressa Continental em direção à BR-101 encontra tráfego bastante lento com pontos de congestionamento. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Eu saio de férias a partir de hoje até o dia 25 de dezembro. O Ronaldo Penido vai estar aqui à frente do Band Cidade com você. Eu volto ao comando do jornal no dia 26 de dezembro. Combinado? Para você então, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até lá. Tchau, tchau.